Nós vamos falar de um tema muito interessante, pois é mais um daqueles que refuta qualquer possibilidade de entendimento escatológico para o futuro do texto onde Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16, de uma abominação que causa a desolação. Jesus disse isso, algo muito interessante. Ele diz, olha, fuja da Judéia, fuja quando virem o templo sendo invadido. Não perca o que você vai descobrir nesta mensagem, veja até o fim, tá bom? É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Agora é a hora da palavra. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Se inscreve no nosso canal, tá, queridos? Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, que é muito importante que essa plataforma alavanque os nossos vídeos para que outras pessoas como você também consigam enxergar o que você hoje enxerga tão visivelmente, né? Vamos então ao texto que vai nos dar aí base para essa mensagem de hoje. Se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16, diz lá, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, Jesus fala que virá uma abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Agora Jesus cita Daniel, que essa profecia é do livro de Daniel. Está no lugar santo, o que é isso? Uma referência clara ao templo de Jerusalém. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É muito claro isso, né? Então, esse texto, Jesus diz para as pessoas que estavam ouvindo ele falar, deixarem a cidade assim que virem o quê? A abominação da desolação. Então, a primeira informação que é clara era que a abominação da desolação era algo real ou alguém. Depois cita uma profecia do livro de Daniel, informando que aquele que lê, entenda. E aqui eu faço uma reflexão com vocês. Não é para ler e tentar entender isto para um futuro. Ou seja, analisar um texto com um preconceito, sem um contexto estabelecido, tá? Porque é isso que o sistema faz, ele consegue descaracterizar isto. Temos que procurar entender o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que estavam escutando, porque havia uma ordem expressa de Jesus. Então esse é o entendimento mais correto, tá, que nós devemos ter. Mas antes de irmos a Daniel, que Jesus falou sobre Daniel, e começar a entender isto, porque essa ordem foi dada por Jesus, vamos então a um versículo paralelo e um equivalente sinótico. Vocês sabem o que é um versículo equivalente sinótico? Irmãos, são versículos que aparecem em 2 ou mais livros que compõem a história de Jesus de Nazaré. Então, se ele tiver ali 2 passagens, por exemplo, em Lucas e João, ele é considerado ali, aquele versículo é considerado um equivalente sinótico, tá? Então, eu encontrei aqui em Mateus, um que combina com Mateus, que é um texto em Lucas e também em Marcos, e nos dá uma percepção bastante interessante com o que seria essa desolação e o tempo que isso ocorreria, que é o mais importante, tá? Diz ali o texto em Lucas capítulo 21. Quando vir de Jerusalém cercada por exércitos, Lucas já fala que há um exército. Sabereis que a desolação está próxima. Olha, ele fala de desolação, não fala da abominação, mas botou exército. Então, que aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas. Irmãos, sinceramente, olhando para esse versículo e o texto de Mateus, nós podemos pensar que a desolação se refira a algo para os dias de hoje? Algo para um futuro? Irmão, só se eu for muito desonesto, o texto aí está claro, fala para fugir da Judéia, só se eu for muito desonesto para fazer isso, para colocar para os dias de hoje. Está falando claro, fuja da Judéia e vai para os montes, quando vir de Jerusalém cercada por exércitos. E isso aqui, irmãos, aconteceu na geração de Jesus. É só nós irmos para a história. Então, os versos aqui apontam para um exército e uma cidade de Jerusalém, que é o epicentro desta profecia. Lembrando que existe aí o texto também de Mateus, capítulo 13, versículo 14, também, que é um equivalente. Então, veja o que nós estamos fazendo com essa mensagem de hoje. Estamos lendo e entendendo. Naqueles dias,
naquela história. E por que naqueles dias e não nestes? Porque encontramos respostas que satisfaçam essa profecia naqueles dias. É isso que vale a nossa interpretação. Irmãos, agora vamos procurar essa citação de Mateus capítulo 24 em Daniel, já que o seu autor chama essa atenção. Eu encontro Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Diz o texto. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, olha aí, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, príncipe, hein, destruirá a cidade e o santuário, que Lucas falou que é um exército. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Está aí falando do tempo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Desculpa. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós temos uma profecia que pode ser claramente entendida como um acontecimento local em Jerusalém e para um príncipe e um exército, que é o romano, e que estabeleceu o quê? A abominação. E aonde foi? No templo. E essa abominação aponta o fim da cidade e do santuário, que neste caso é o templo de Jerusalém, ambos destruídos, historicamente conhecida por nós, no ano 70. E o príncipe e o comandante desse exército é o general Tito, que também tipificou Cristo, tá? Essa é uma história para uma outra mensagem. E por que podemos ter certeza, queridos, que aqui se tratava do exército romano e Tito, o seu general? Irmãos, o historiador Flávio Joséfo relatou em seu livro que as insígnias, né, os símbolos romanos, eram uma abominação para os judeus. Sempre que o exército romano, isso acontecia sempre, tá? Que o exército romano destruía um povo, tomava um povo como cativo, ele destruía o templo desse povo. Qualquer religião ele destruiu. Eles realizavam um ritual chamado Suvetaurília. Suvetaurília. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse ritual, eu vou deixar nas descrições um link para o site da Wikipedia. Vocês conhecem o site da Wikipedia. Vai lá e veja, está em inglês, mas dá para traduzir para português. Vocês vão lá entender o que é esse ritual chamado Suvetaurília. Portanto, meus irmãos, a abominação que causa a desolação são os exércitos romanos, com suas insígnias abomináveis, sacrificaram porcos dentro do templo de Jerusalém. Vamos ao relato de José sobre esse acontecimento? Tá aí, olha. E agora os romanos, após a fuga dos sediciosos para a cidade, após o incêndio da própria casa sagrada e de todos os edifícios ao redor dela, trouxeram suas insígnias para o templo e as colocaram contra seu portão oriental. E lá eles ofereceram sacrifícios a eles. E lá eles fizeram Titus imperador. Titus imperator, né? É uma palavra em grego que quer dizer, apontando ali Titus como general, como imperador daquele momento ali, dessa profanação. Irmãos, agora eu vou mostrar para vocês a insígnia, tá, da 10ª legião do exército romano, que é um porco. Aí vai aparecer outras imagens, como é o povo sacrificando aí dentro do templo de Jerusalém, uma profanação que trouxe a desolação, que trouxe o fim. E claro, né, irmãos, que houve muita zombaria vindo da parte dos soldados romanos. Isso é muito simples de entender, isso é normal. Todos os povos que são tomados em uma guerra, são vencidos em uma guerra, têm ali seu poder, sua religião totalmente destruída, tá? Um exemplo para nós que ficou aí bem claro para a gente entender aqueles dias, vocês vejam o povo lá que invadiu, né, no dia 8 de janeiro ali, que invadiu os poderes, causando destruição, anarquia, né? Destruíram tudo, não levaram em consideração nada. Então era mais ou menos isso que acontecia. Até mesmo uma imagem estúpida, né, de uma mulher que, infelizmente ali, fazendo suas necessidades e gravando isso como se fosse uma coisa linda e maravilhosa, né? Então é mais ou menos para ver. Então é muito fácil entender porque eles fizeram isso, tá? Os soldados romanos.
Então encontramos o quê? A abominação que causou a desolação, que foi o exército romano. Encontramos o quê? O príncipe, que é Tito. Vimos que se refere a uma cidade específica, que é Jerusalém, e um templo que foi destruído. Está aí, irmãos, composto elementos da profecia de Jesus. Jesus em Mateus capítulo 24, em Lucas e em Marcos. Agora falta essa questão do tempo para a gente definir, né, quando isto aconteceu. Que para o sistema religioso, inacreditavelmente, crê que se refere aos dias de hoje, tá? E tentam, claro, nos refutar a qualquer preço, né? Qualquer um que venha com uma interpretação diferente da tradicional que é deles, eles vão tentar de qualquer forma refutar. Por quê? Porque eles precisam se manter no topo da cadeia. Eles precisam estar girando essa engenharia mecânica que eles criaram no mundo, né? Porque é por causa de suas riquezas, suas ganâncias, né? Você vê, por exemplo, né, só o valor aí financeiro que eles têm, né, se eles fossem realmente aplicar aí em relação à questão da pobreza, se prontificar o governo para pagar imposto, eles deveriam ser os primeiros, né? Nós vamos pagar impostos aqui, nós queremos ver o Brasil melhor. Mas não, né? Eles querem o deles, querem ficar mais isentos ainda. E assim estão eles, impondo essas doutrinas aí futuristas, por isso que eles tentam nos combater, tá? Então, então vamos analisar, irmãos, a profecia de Daniel, porque ela determina o tempo, né? Então eu fiz aqui uma divisão no texto de Daniel, está aparecendo para vocês aí. Veja que o texto que eu estou apresentando, eu dividi 7, né? Você vai entender isso, tá lá, 7 no meio, 7 depois, ele vai acabar com o sacrifício e a oferta. Isso tem um simbolismo muito grande para nós, tá? Para nós que vivemos no reino de Deus hoje. Então veja agora o versículo 24 de Daniel, capítulo 9. O profeta fala do tempo que será em 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então tem um tempo aí para o povo e a cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Meus queridos, só aqui eu contei um monte. Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Atenção, hello. Para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Irmãos, o contexto desse texto aí é o seguinte: enquanto Daniel orava pelo perdão de Israel, um anjo revelou a ele o ano em que Deus perdoaria os pecados do seu povo. Olha só. Então, atenção, abençoado, a partir de agora nessa mensagem, tá? Deus mostra a Daniel o dia em que ele perdoaria os pecados do mundo para sempre. Irmãos, para nós determinarmos a data efetiva do cumprimento dessa profecia, nós temos que levar em consideração aí quando o livro foi escrito, o livro de Daniel. Daniel 9 afirma ter sido escrito durante o cativeiro babilônico do século 6 a.C. No entanto, como eu falei, para nos refutarem, existem alguns estudiosos de hoje que datam falaciosamente o livro de Daniel no século 2. Porém, essa data apresenta uma infinidade de problemas para eles. Mas como não é o foco dessa mensagem, só quis apresentar para vocês esse detalhe, porque eles tentam nos refutar. Eu já falei por quê, nestas datas incertas. Outro dia eu posso até trazer para vocês esse problema teológico, tá? Então, em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, o anjo prossegue prevendo com precisão eventos relativos à longa guerra de 7 anos de Israel com Roma. Começando exatamente entre abril e maio, que corresponde no calendário judaico ao mês de Iar, de 66 d.C., até a queda de Massada, na Páscoa de 73, tá? Entre os meses de março e abril, que corresponde no calendário judaico ao mês de Nissan. Irmãos, isso dá o quê? Assertivamente 7 anos. Agora vocês já ouviram falar da queda de Massada, já ouviram falar? Eu considero o último ato significativo da guerra judaico-romana. Eu vou passar rapidamente a vocês o que foi essa história da queda de Massada, tá? É que os judeus fugiram para uma montanha da Judéia. Com certeza ouviram Jesus falar, né, e se mandaram para lá.
Esta cidade ficava próxima ao Mar Morto e foi a última grande resistência, pondo fim à guerra. Então foi a última grande resistência. É claro, irmãos, que ainda houve muitos bolsões de resistência dos judeus, que se estenderam ali até próximo do ano 80, tá legal? Da primeira era cristã. Então o último grande acontecimento foi a queda de Massada. E quanto aos anos que nós estamos expondo aqui para vocês, abençoados, não pode ser exatos, tá? Não pode. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma história antiga e há margens para erros em relação à data. Porém, o fato é que já aconteceu, não uma data aí de 2000 anos, puxadinho de 2000 anos, como fez o sistema religioso. Tá, abençoado? Então, como diz Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, ele confirmará uma aliança por 7 anos. Porém, na metade, ou seja, em 3 anos e meio, essa aliança será quebrada e virá o fim das cerimônias do templo. Tá? Então, abençoado, o povo do governante que virá, destruirá, como diz aí o texto, a cidade e o santuário. Ele confirmará uma aliança com muitos por um 7. No meio do 7, ele porá fim. Então, durante esta guerra, o exército romano destruiu Jerusalém e seu santuário, pondo para sempre fim ao sacrifício e à oferta. Por que pondo para sempre, irmãos? Porque, olha só, depois do ano 70, o povo, né, quanto durou ali 70 até 80, os últimos bolsões foram sendo vencidos e não houve mais resistência, o povo fugiu daquela terra, o povo de Israel. O povo passou a vagar pelo mundo por 2000 anos. E agora, pouco tempo atrás, né, na década de 40, é que a ONU se reuniu e fez ali, né, estabeleceu um local para que esse povo voltasse a viver dentro ali da sua margem de terra, vamos dizer assim, que hoje se sabe que há conflitos por causa disso aí até os dias de hoje. Tá? Mas assim, o fato é que os judeus, eles, naturalmente, né, eles começavam a casar-se, por mais que eles mantivessem ali, né, o seu sangue puro, mas houve muitas misturas. Né? Hoje hoje praticamente aquele povo ali é um povo mestiço, tá? Mas é um povo que, claro, tem que ser respeitado como nação, já é uma nação. Tá? Mas eu estou falando da história deles. Tanto que é verdade isso que eu estou falando, que eles não sabem, por exemplo, quais são as tribos que eles pertencem. Eles perderam totalmente isso da tribo. E isso é uma identidade daquele povo. Tanto que para hoje, se eles vão reerguer um templo, não sei, para efeitos cerimoniais, talvez, né, mas para a questão bíblica, não. A questão bíblica está totalmente fora de contexto, porque eles não têm mais o sacerdócio levítico para apontar o sacerdote ou o sumo sacerdote. Enfim, existem todas essas questões aí, por isso que é para sempre. Não tem como reverter isso. Tá, abençoado? Então, em cumprimento de Daniel 9, 27... Tá? O exército romano adorou as insígnias, as imagens de César, de Roma, sacrificando-lhes um porco ali, como falado, né? Como falado aqui por Joséfo, lá no portão oriental, na ala do templo. E assim como Antíoco Epifânias, que foi um rei inimigo dos judeus, fez também durante a abominação anterior, que causou a desolação de Daniel, capítulo 11, versículo 31. O que acontece? Daniel está narrando um tempo em que o povo, o templo foi destruído, né? E eles foram levados cativos para a Babilônia. Então é esse tempo que está sendo narrado. Quem fez vamos dizer assim, quem trouxe a abominação que causou a desolação daqueles dias foi Antíoco Epifânias, o rei inimigo dos judeus, muito inimigo. Por isso que Daniel 11:31 diz assim, olha, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Discernindo o tempo agora, irmãos. Vamos agora discernir o tempo exato dos acontecimentos. Vamos ver de novo Daniel 9, 24. E atenção. As unidades, os números usados neste capítulo são anos, tá? Portanto, os 7 neste versículo são 7 anos. Irmãos, por que são 7 anos? Não é uma coisa aleatória, tá, irmão? A Bíblia, em muitas passagens, substitui dias por anos, como é o caso em Números capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel capítulo 4, versículo 5 e 6. Isso se deu não é porque a Bíblia está em confusão, é por isso que nós devemos entender profundamente a palavra. É porque os antigos judeus traçavam o tempo com 2 calendários, tá? Eram separados.
um ditado pela rotação da Lua em torno da Terra e outro pela rotação da Terra em torno do Sol. Eu não vou dar detalhes disto, porém é uma cultura do povo, tá legal? Então esse calendário solar de 360 dias é às vezes chamado de calendário profético, devido ao seu ocasional aparecimento implícito na Bíblia, como essas passagens aí que está aparecendo para vocês, tá bom? E parece que os judeus podem ter adotado este calendário egípcio ou possivelmente antes de Abraão, que era de Ur dos Caldeus, e que futuramente se transformou na Babilônia. E é justamente o local onde Daniel escreve este capítulo quando estava exilado da Babilônia. Agora eu te pergunto, isso é uma coincidência? Ou um cumprimento profético? Porque a Bíblia é toda perfeita em harmonia, né, queridos? Eu vou mostrar agora para vocês que Daniel usou ambos os calendários para prever o ano exato em que o templo seria profanado, pela abominação que é o exército romano, cessando para sempre o ritual de sacrifício de sangue destruindo o templo, pondo assim o fim do pecado, onde Deus perdoaria o homem para sempre, e assim traria o quê? Justiça eterna. Estamos em tempos de justiça eterna, tá bom? Conforme previsto no versículo, o perdão dos pecados que vem pela fé em Cristo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Aí, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Recebe isso aí, irmão? Agora, no versículo 25 de Daniel 9, ele é informado, atenção aí, ó, de que a contagem regressiva dos 70 setes começaria com o decreto para reconstruir Jerusalém. Atenção, houve um tempo, houve um start, houve um início. Esta ordem foi emitida pelo rei Artaxerxes em 444 a.C. O decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém está em Daniel 9:25, em 444. É mencionado em Neemias também, capítulo 2, versículos 5 a 8 e versículos 17 e 18. Anotem esses textos, tá bom? Então a premissa central deste versículo de Daniel 9:25 é que os sacerdotes judeus teriam o quê? 70 vezes 7, ou 490 anos a partir da emissão do decreto para reconstruir Jerusalém, para oferecerem sacrifícios para expiar a maldade. Teriam então 490 anos. De acordo com o Levítico capítulo 25, versículo 40, a cada 49 anos, o povo judeu deveria celebrar um ano de jubileu, ou seja, no 50º ano. Passava aquele 50º, esperava mais 49 e no 50º celebrava aí um mês muito importante, né, um ano muito importante para o povo de Israel. Este ano seria anunciado no 10º dia do 7º mês. Este foi o dia da expiação. E vocês conhecem a expiação dos pecados, né, que era por aspersão do sangue. Mas esse do jubileu era diferente. Somente neste dia do ano que o sumo sacerdote foi autorizado a entrar no Santo dos Santos. Uma vez lá dentro, o sumo sacerdote aspergia o sangue de um bode e de um touro dentro do lugar santíssimo, tá? E isso foi feito como uma oferta pelos pecados de Israel. Levítico capítulo 16, Êxodo capítulo 29. Este ato anunciaria o 50º ano, também conhecido como ano do jubileu. Durante este ano, todas as dívidas seriam canceladas. É só vocês lerem aí, Levítico 25, do 8 ao 17. E outros acontecimentos seguiam esse ano. Era um ano muito especial. Libertavam-se os escravos, né? Se as pessoas perdiam as suas propriedades, eram restituídas por dever, né? Impostos, essas coisas todas. Dentre outras coisas, aconteciam muitas coisas. Então, os 70 multiplicado por 7 dá 490 anos. Dentro desses 490 anos, se você for contar do 50º ano, dá 10 anos de jubileu. 10 anos. De acordo com Levítico 25, versículo 10, está aparecendo para vocês, e santificareis o ano 50º, olha aí. Então, no 10º e último ano do jubileu, Deus cancelaria a dívida de pecado da humanidade, perdoando seu povo para sempre. Por isso, meu irmão, que sobre ti não há pecado.
Porque ele foi retirado. Ele foi retirado para aqueles que têm fé, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 30, que eu li. Então, nesta profecia, Daniel revela o último ano em que Deus aceitaria o sangue de touros e bodes como oferta pelos pecados. Deus aceitaria. Não mais aceitaria após isto. Depois o pecado seria extirpado da terra, do mundo, quando o reino de Deus começasse a ser erguido. E o reino de Deus começou a ser erguido, não reerguido, mas erguido, desde o nascimento de Cristo até o ano 70, que é o período de transição que eu já falei para vocês. Mas exatamente na ressurreição de Cristo é que começa a mudar, o templo começa a perder o seu valor. Irmãos, e tenha em mente que Daniel está pensando aqui nos anos judaicos, tá? Nesta profecia, Daniel usa o ano lunar de 354 dias. Por quê? Porque o sistema religioso usa o calendário de hoje. Portanto, haveria 475 anos desde o decreto para reconstruir Jerusalém por Artaxerxes em 444, até que o sumo sacerdote fizesse o seu sacrifício final e aceitável da parte de Deus no dia da expiação. Então, queridos, vamos usar a matemática para descobrir qual ano cairá. Será que cairá ou já caiu? O último jubileu? O 50º jubileu? Vamos então aí. 475 anos menos 444, dá 31. Como não existe ano zero, né? Não existe. Existe 1 menos 1, 1. Não existe ano zero. Então, deve ser adicionado ao total. 31 mais 1, 32. Assim, irmãos, 32 depois de Cristo é o último ano em que Deus honraria o sangue de touros e bodes como oferta pelo pecado. Este seria o último ano em que teu povo, está aparecendo Daniel 9:24, teu povo judeus e tua cidade santa, Jerusalém, deveria expiar a iniquidade, como afirmado anteriormente. Após cada 7 multiplicado por 7, ou 49 anos, haveria um ano de jubileu, em que todas as dívidas seriam canceladas e todos os escravos seriam libertos. O ano final do jubileu começou no 50º, portanto, o ano seguinte, 33, foi o 10º e último ano do jubileu. Então, neste ano especial do jubileu, do 50º, Deus finalmente, 33, atenção na data, Deus finalmente libertou os cativos, cancelando a dívida de pecado. Por isso que Paulo fala isso, né? Que escravizava o que? A humanidade. Os judeus e os gentios que não poderiam nem cumprir a lei. Desde o tempo de Adão. Então, nesta data, Jesus já havia ressuscitado. Começando aqui o que? A retirar tudo o que era contra os homens. O pecado, e depois deu a este o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, lembrando que quando Jesus ressuscita, o caminho para o perdão dos pecados, para a remissão, não seria mais o templo, não seria mais o sangue dos animais, porque Deus não aceitaria mais. Seria o quê? O próprio Senhor. Senhor Jesus se tornou o quê? O perdoador de pecados enquanto o templo estivesse de pé. Porque depois do ano 70, ele tirou para sempre o escrito de dívida da vida dos seus filhos. E hoje, meu irmão, você já nasce em novidade de vida. Porque nós entendemos a sua palavra e já nascemos em seu reino. Agora, infelizmente, a religião cristã tradicional ofuscou tudo isso. Para o quê? Para se manter no poder. Colocou todos em suspense para uma vinda de Jesus para os dias de hoje e uma iminente destruição do mundo. Assim vivem essas pessoas, sob este fardo pesadíssimo da lei, não sabendo discernir o tempo em que vive, e tem suas vidas paralisadas e traumatizadas por causa disto. Você vê hoje o mundo andando de cabeça baixa, porque Jesus vai vir e o mundo será destruído. Agora eu te pergunto, essa sensação escapista gera o quê? Um pensamento covarde. Porque você não se torna um agente de mudança nesse mundo. Você sempre está apontando para A, B, C, porque aconteceu ali, o final do mundo vai acontecer ali. Mas você mesmo não se olha, não se nota que você é o agente de mudança desse mundo. Mas não é mudar o mundo, é mudar o seu mundo, mudar a sua forma de pensar.
Começaram a produzir coisas boas, a realizar uma corrente do bem. Se você plantar uma árvore, isso já faz grande diferença. Quem sabe o teu vizinho te olhe e também plante uma árvore. E árvore significa vida. Quantas vidas hoje você tem numa árvore? Pássaros, insetos, a própria vida da árvore, trazendo oxigênio renovado para nós. Há grande mudança. Trabalhe com reciclagens. Não precisa ir para uma organização não governamental muito grande. Também, se for o caso, faça isso. Faça isso. O importante é que você se sinta como agente causador e mudador do rumo deste mundo. Porque foi assim Deus fez. Deus entregou a terra a Adão. Deus não entregou a terra a outro, entregou ao homem. E hoje tudo que vemos neste mundo, a culpa é do homem. Então nada mais justo do que o próprio homem consertar isso aqui. Não imaginar que Jesus virá. Uma coisa que tem colocado o mundo aí, ó. Tem colocado essa religião de homens maus e perversos. Não homens maus e perversos porque são maus e perversos. É porque as doutrinas que eles ensinam tornam isso. Um Deus mau. Um Deus que separa o filho. Um Deus que perde seus filhos para o pecado. Um Deus que perde seus filhos para o inferno. Porque pregam assim. Você pode viver uma vida inteira de santidade. Mas se naquele dia, naquele exato momento que Jesus estiver vindo, você tropeçou em uma pedra e xingou um palavrão, acabou para você. Vai para o inferno. Como viver um amor assim? Então, abençoados, estamos encerrando aí essa mensagem, tá? É claro que eu teria muito mais coisas para passar para vocês, mas vamos continuar explorando essa profecia de Daniel e mostrando aí o cumprimento dessa profecia em detalhes. Tem vários ricos detalhes aí para vocês, tá legal? Então a conclusão que nós podemos tirar é que o texto de Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16, que fala sobre a abominação da desolação, é a fuga para os montes. E deve ser entendida onde? No contexto histórico da época em que foi proferido por Jesus. E ele se refere aos eventos que ocorreram durante a guerra entre judeus e romanos no primeiro século. A profecia de Daniel mencionada por Jesus se encaixa onde? Nos acontecimentos daquela época. Quando o exército romano assolador, né, a abominação que assolou, cercou Jerusalém, profanou o templo e destruiu a cidade, cumprindo assim a abominação que causou a desolação. Os versículos de Lucas, capítulo 21 e Marcos, capítulo 13, também corroboram com esse contexto, indicando a fuga para os montes era uma medida para escapar da destruição iminente pelos romanos. Portanto, meus irmãos, o entendimento mais correto desses versículos está relacionado aos eventos históricos daquele período e não se refere a eventos futuros. É importante ler e entender, meus irmãos, essas passagens à luz do contexto em que foram escritas, levando em consideração o cumprimento histórico das profecias. Tá bom? E assim nós estamos chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos
nos anos